Pai do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula dos primários. Hoje nós iremos falar sobre a lição 3, que tem como título Na Casa de Deus eu aprendo a adorar. O texto base dessa lição está em Salmos 104 e em João 4, 19 e 24. Como a adoração, ela fala sobre tudo aquilo que a gente entrega a Deus, tudo aquilo que a gente faz por Ele, toda a nossa vida tem que ser voltada na adoração. Eu planejei uma aula bem prática, em que os alunos vão participar bastante. O objetivo dessa aula é que os alunos eles saibam que a igreja é um lugar de adorar. E o ponto central é que adorar significa cultuar e servir ao Senhor. Aí, para nossa memorização, a revista trouxe uma sugestão que eu achei bastante interessante, que foi a questão da imagem e ação dos alunos completarem na memorização as palavras que faltavam. E aí eu trouxe o visual, eu adaptei essa ideia da revista no visual, com a referência bíblica, e todo o versículo ele foi colocado entre as notas musicais, cada palavra em uma nota. E aí, em pequenas notas, ela vem sem a palavra para que a criança ela possa completar. E você pode chamar um ou dois alunos para que eles falem daquela palavra de uma forma sem dizer qual é a palavra. Ou ele faça uma mímica, ou ele desenhe, ele tente dizer de alguma forma para a turma o que aquela palavra significa. É um bom jeito do aluno criar essa cognição entre o que ele está aprendendo, o que ele está ali vendo no versículo com o dia a dia dele. Porque aí tem palavras no versículo bem do dia a dia. O versículo diz assim: entrem pelos portões do templo com ações de graça, entrem pelos seus pátios com louvor. E aí a gente consegue explicar ao aluno o que são cada coisa através dessa brincadeira. E aí, depois que todos os alunos completarem o versículo, que eles souberem como é o versículo completo, você repete várias vezes com ele, para que ele possa ficar com aquele versículo encucado na cabeça, porque a gente vai usar ele mais para frente no decorrer da aula. E aí, para a nossa história bíblica, eu trouxe essa casa, que a gente vai contando a história passo a passo. Porque a revista ela fala sobre na casa do Senhor, tudo que a gente aprende na casa de Deus, tudo aquilo que a gente faz na casa do Senhor. E aí a lição começa falando sobre os louvores, que na época do povo de Israel eles adoravam ao Senhor com muitos louvores, e eles usavam instrumentos musicais, eles usavam danças. E aí a gente começa a dizer aos alunos, que muitas vezes a gente tá ali na igreja, as crianças vão formar, eles cantam hinos, e tudo isso que eles fazem na igreja é para o Senhor, é para Deus. É a forma deles entregarem algo a Deus, é a forma deles entregarem a adoração. E aí você pode falar sobre alguns instrumentos que naquela época eram utilizados e que hoje foram substituídos por outros. Naquela época do povo de Israel, eles utilizavam harpas, eles utilizavam tamborins. Hoje em dia a gente usa guitarra, bateria, e vai fazendo essa associação entre aquilo que a criança está aprendendo com a Bíblia, com aquilo que a gente tem na atualidade. E aí, a próxima parte da lição fala sobre como entregarmos a nossa adoração. Quando a gente louva ao Senhor, quando a gente entrega aquilo que a gente traz para Ele, a gente tem que entregar de todo o coração. O Senhor se agrada quando a gente faz as coisas para Ele de todo o coração. Quando a gente entrega através do nosso louvor, através da nossa adoração, o respeito ao Senhor, quando a gente diz tudo que a gente sente por Ele, o amor que a gente tem por Ele, a gratidão que a gente sente. E aí, existem várias pessoas ao redor do mundo, e essas pessoas, elas adoram de formas diferentes. A revista, ela traz 3 exemplos, que é no Japão, na Índia e na África. E aí você pode buscar vídeos na internet de adoração desses países, como aquelas pessoas fazem, para mostrar ao aluno. Porque às vezes aquela criança, ela só tem a vivência de dentro da igreja, de como é um culto dentro da nossa igreja. Mas existem várias formas diferentes de adorar o Senhor, e é isso que a revista traz. E aí você pode falar sobre cada um desses povos. Eu adicionei os povos indígenas, porque eles estão sendo alcançados pelo Evangelho. E eles continuam sendo indígenas, mas eles adoram ao Senhor, da forma como eles aprenderam a adorar. E aí você fala um pouco sobre cada um desses povos e depois volta para o nosso coração para dizer que, independente
da forma como aquelas pessoas adoram, que pra gente às vezes pode parecer bem diferente, mas eles estão entregando a sua adoração de todo o coração. E é assim que Deus se agrada da adoração. E aí a gente passa para o próximo visual, para a gente falar um pouco sobre como nós adoramos. Nós adoramos aqui no Brasil, nos reunindo em igrejas para fazer cultos, entregar nosso louvor ao Senhor, entregar o nosso culto de comunhão com os nossos irmãos. E essa é a forma como nós adoramos aqui, a forma como a criança conhece a adoração, que é quando a gente se reúne na casa do Senhor, vai com seus pais, com colegas, com tios, encontra aquelas pessoas que a gente já conhece para adorar a Deus. E no próximo visual a gente fala um pouco sobre as formas como nós adoramos ao Senhor. Aí você pode separar um tempo para explicar à criança por que o dízimo e a oferta é uma forma de adoração a Deus. Explicar a ela que é um momento em que a gente entrega aquilo que é do Senhor, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E que esse dízimo e essa oferta ajudam na manutenção das igrejas, na manutenção dos missionários, para pagar a conta de água e luz da igreja, dentre outras coisas. Explicar à criança que a oração é uma parte muito importante da nossa adoração. É o momento quando a gente fala com Deus, o momento quando a gente conversa com Ele, quando a gente diz tudo que a gente necessita, quando a gente diz tudo aquilo que a gente é grato a Ele, a gente diz o quanto a gente ama Ele através da oração. E é o momento também que Deus tem para falar conosco. Fala um pouco sobre a leitura bíblica, que a leitura bíblica é uma forma de adoração, é a forma que a gente busca conhecer a Deus. E aí, por último, deixar claro para a criança que a gente também adora ao Senhor quando a gente faz ações de bondade. Quando a gente mostra a bondade de Cristo através das nossas ações. Quando ela ajuda um coleguinha, quando ela ajuda uma pessoa mais velha, quando ela ajuda seus pais a arrumar a casa ou a fazer uma compra no supermercado. Tudo isso é uma forma de adoração. Eles estão adorando ao Senhor. Mostrar que a adoração ela não se faz apenas pelo louvor ou apenas dentro da igreja. O Senhor ele nos colocou para adorar a Ele, para servir a Ele em qualquer lugar. E aí a revista usa um exemplo bíblico. Aí a revista usa um exemplo bíblico, que foi da mulher samaritana. Quando ela encontrou a Jesus, ela tinha um grande questionamento. A revista ela não foca tanto na parte da água viva, ela foca mais na dúvida que aquela mulher tinha. Porque como ela era samaritana, ela foi ensinada que ela deveria adorar o Senhor em cima do monte. Mas já os judeus que moravam em Jerusalém diziam que a adoração ao Senhor devia ser feita no templo, lá em Jerusalém. E ela perguntou isso a Jesus, onde ela deveria adorar o Senhor, onde ela deveria falar com Deus. E Jesus disse que chegaria o tempo, que é o tempo em que nós estamos, que não importa o lugar onde a gente vai adorar a Deus, dependendo do que a gente adore de todo o nosso coração. A gente pode estar na rua, a gente pode estar no colégio, a gente pode estar em casa com nossos familiares, e na igreja a gente tem que adorar a Deus com o nosso coração. Não importa mais o local onde a gente está. O que importa é que a gente adore, que a gente preste o nosso culto ao Senhor. E aí chega o último exemplo, o último visual, que fala que essa criança ela deve adorar com todo o seu coração, que é a adoração que Deus recebe, é o louvor que Deus recebe, é aquilo que vem dos nossos corações. Independente se ela vai estar na igreja, na rua, num parquinho com seus colegas ou na escola. As ações dela e a vida dela devem refletir a Cristo. E assim a gente encerra a nossa história. Aí, para a fixação da história na mente das crianças, eu trouxe um jogo de tabuleiro. Por quê? Porque a minha turma ela cresceu um pouco. Vieram algumas crianças do jardim de infância para o primário, agora nesse trimestre. E essas crianças ainda não estão no ritmo da sala, porque elas vieram de uma sala que era de uma faixa etária menor. E aí, para que todo mundo se enturme, para que todas as crianças se conheçam e tenham esse momento de interação, é importante você trazer alguma coisa lúdica para adicionar à aula. E aí, no nosso jogo de tabuleiro, todas as crianças vão receber uma pecinha para seguirem um caminho, enquanto elas jogam um dado. E aí, a cada passo que elas vão evoluindo de casa, elas caem em algum lugar onde vão ter que responder uma pergunta. Até que alguém chegue no final do jogo. Até que alguém ganhe o jogo. E aí, eu trouxe o joguinho, o dado para as crianças jogarem, para chegarem até o final. E aí, para não ter aquela questão de
chegou no número e aí a professora tem que inventar uma pergunta na hora para fazer pro aluno. E aí, às vezes, pode faltar imaginação. Eu trouxe já as perguntas todas enumeradas. Então, no momento que a criança cair numa casinha, vamos supor, ela caiu no número 21. Aí ela tem que responder sua pergunta, ter sua prenda. Aí já tá aqui no 21, que foi uma pergunta. O que a mulher perguntou a Jesus no poço? E aí, com o passar do jogo, as crianças vão memorizando mais a história na mente, porque elas vão estar sempre preocupadas de saber o que foi que elas ouviram para responder certo as perguntas, e vão aprendendo cada vez mais. Aquela história vai ficando bem fresca na memória delas, para que quando elas cheguem em casa, elas possam contar para os seus pais, para os seus colegas. E assim eu termino a aula de hoje. Muito obrigada a todos que assistiram. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter ajudado na aula de vocês, na preparação. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas para que cada mais pessoas venham aprender um pouco mais. Muito obrigada a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.